Salve galera, começando o Resenha dos Crias. Hoje o papo não é futebol. Hoje estaremos Arthur Pecos, jogador profissional de basquete, ele multicampeão. Estaremos discutindo um pouco sobre sua carreira, os desafios. Atualmente joga pelo Basquete Osasco, passagem por seleção brasileira. O homem gosta de título, viu? MVP. O homem gosta de título, MVP e tudo mais. Uma satisfação enorme tê-lo por aqui. Antes de mais nada, convidá-los, quem ainda não conhece, acesse www.conectafute.com. Você que sonha em ser um jogador de futebol, tem o mundo do futebol na palma das suas mãos. Acesse, faça o seu cadastro e tenha acesso a escolinhas, clubes de futebol, projetos sociais, agentes FIFA e CBF e também profissionais do esporte que poderão alavancar a sua carreira, beleza? @ConectaFute, acesse o site e faça o seu cadastro. Fala, Tunico, tudo Vamos bem? lá, mais um? Beleza? Sexta-feira, 8 horas, minha mulher tá desconfiada, hein? Será? Eu não sei se ele tá aqui não, viu? Esse aqui hoje por inteligência artificial tudo é fácil. Não é o Tunico esse aqui, é uma montagem. E vamos lá, siga a gente aqui, ó. Cast dos Crias, Zambot Sport, nossas redes sociais. E hoje é uma data muito especial, 23 de agosto de 1987. O Brasil ganhou, foi campeão pan-americano e ganhou dos Estados Unidos. Ó, Indianápolis. Que Foi momento. 23 de agosto de 1987. Verdade. Nem eu sabia dessa. Faz 37 anos. 37 anos, nada melhor. Aí, ó, que dia. Com um grande jogador de basquete. Especial. Bem-vindo, Pecos. Seja bem-vindo à Bem-vindo. nossa resenha. Valeu, gente. Muito Satisfação obrigado. enorme tê-lo por Obrigado. aqui. Prazer. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Resenha, né? Bora resenhar. Bora. Então Bora vamos. resenha. A gente vai falar sobre formação esportiva, os desafios no basquete, mas não pode faltar a resenha. A resenha é sempre importante. Sempre tem, não tem como. Terceiro tempo. É isso. No basquete é o quinto tempo. É o quinto tempo. Cara, conta um pouquinho quem é o Pecos. Você vem de uma família pesada no basquete, uma história grande. Normalmente a gente pergunta como nasceu a paixão, no seu caso. Você teve opção de não estar no basquete, cara? É até engraçado você falar isso, que lá em casa, né, quando eu vou contar essa história, todo mundo acha que a gente, quando as pessoas escutam um pouco da história da nossa família, todo mundo acha que foi meio que forçado a gente a ir pro basquete. Mas a história começa com os meus tios, que tinha... era um time da família Silva, era meu pai e os meus tios, que todos jogavam basquete. Um deles virou professor, que é o que ensinou todo mundo lá em casa, né? Os meus pais, né? O meu pai e minha mãe, eles se conheceram através do basquete na escola e tudo mais. E aí vem a minha irmã mais velha, começou a treinar com meu tio, depois eu. Mas não foi uma coisa que foi forçada pra nós. Eu brinco que eu lembro do meu pai, o primeiro dia do meu pai falando, ó, eu vou te levar para treinar com o seu tio, se você gostar, você continua. E aí eu já via a minha irmã que jogava, e aí tinha os meus irmãos mais novos, né, que também depois iam trilhar isso, mas eu lembro do meu pai falar isso, e aí eu fui, o dia gostei, quando eu voltei para casa, ele, e aí? Falei, eu gostei. E aí vai, e aí foi, aí inicia a história lá em Pirituba, e é o início de tudo ali para que hoje é o nosso, assim, a nossa vida, né? A família inteira vem do basquete, meus irmãos mais novos também jogam e tudo mais, então é daí que se inicia o amor pelo esporte. Conta pra gente um pouco sobre sua trajetória na base, né? Como a gente tem um público bem jovem também que ama esportes e que busca também um espaço no esporte. Como é esse processo dentro do basquete? Com quantos anos você iniciou e qual foi a sua trajetória até chegar no profissional? Tem caminho aí. Tem história. Apesar de que eu fui bem novo pro profissional, né? Mas eu comecei com 6 anos. Eu e meus irmãos, praticamente todos da mesma idade, a gente começou com 6 anos. E aí aos 9 eu vou pro clube, que aí eu começo a jogar federado. E aí eu não jogava a minha categoria, eu jogava o sub-12. Eu era 9, mas eu jogava o sub-12. Então desde o começo eu já jogava com a galera mais velha. E aí fui até chegar ao sub-12, que realmente era a minha categoria, né? Porque não tinha como pular. E aí começa toda a trajetória, eu passei por várias equipes, Mackenzie, Palmeiras, Paulistano, fiquei um tempo no interior, aí volto pro Paulistano com 12 anos, no meio da temporada, porque meu pai tinha mudado pro interior, eu fiquei alguns meses com ele, volto pro Paulistano, fico só treinando,
E aí no outro ano eu jogo já federado, já jogava federado, mas jogo federado pelo Paulistano. E aí fico Paulistano, Círculo e vou pro Palmeiras. No Palmeiras é um tempo que eu fico, é o momento onde eu fico mais tempo. Então eu fico do infantil até o primeiro ano de juvenil. E no Palmeiras entra essa trajetória do profissional. Então eu já tava ali, jogava 3 categorias, que eram infanto, cadete e juvenil. E aí nessa troca de ano, o Palmeiras tinha voltado com o time adulto, ia jogar o campeonato que seria, vamos por assim, a segunda divisão do Campeonato Paulista, porque o Palmeiras estava muitos anos sem basquete. Uhum. E aí eu sou chamado para compor o time adulto, ali com 16 para 17 anos. E aí entra a parte do profissional. Então fui muito cedo pro time profissional, fui como terceiro armador na época. E aí compunha, jogava já. Não jogava há muito tempo, mas jogava, né? Moleque ali, entrava um pouquinho. E aí chega na semifinal, o segundo armador escorrega. Eu nem tava nesse jogo, eu tinha ido para um outro jogo com o juvenil. Não pude ir nesse jogo, que eu tinha o jogo da minha categoria. E ele escorrega num pano, na quadra que tinha uma goteira e tal, se machuca. E aí aquele negócio, oportunidade e você tá pronto. E aí eu entrei na final, fui muito bem na final, fiz 7 pontos nos 2 jogos, pô, molecão ali, a gente foi campeão. E aí no outro ano eu já era o segundo armador. Então é meio que, bem rápido, assim, né? Caiu no colo, mas não caiu no colo, né? Então tem a oportunidade. E aí meu primeiro NBB eu joguei com 17 anos. Então tem uma trajetória grande aí dos clubes e tudo mais. Mas dentro de tudo isso eu resumi bem rápido, né? No meio de tudo isso tem seleção brasileira, que eu fui com 14 anos a primeira seleção, 14 para 15. Tem camps que eu participei. Então, assim, essa história meio que dessa trajetória, o resumo basicamente é isso. Fala um pouquinho... No esporte acontece muito, né? Como você comentou, às vezes a oportunidade aparece quando você menos aparece, né? Que mensagem você tem pra galera que tá assistindo, que às vezes, não tá vindo aquela oportunidade, a galera tem a tendência de dar aquela desanimada, não tô jogando, vou desistir. Como manter o foco, cara, pra hora que acontece isso, ir lá e abraçar? É o que eu sempre falo, a oportunidade você tá pronto pra agarrar. Que muitas das vezes... A grande maioria das vezes, ela vai passar uma vez só. E é aquele negócio do cavalo selado. Se você não pular, ele vai embora. Alguns ainda tem algumas chances de ele passar de novo e a gente conseguir. Mas assim, o que eu sempre falo pra molecada, eu tenho muito isso com a criançada desde sempre. E acho que por onde eu passo, tem esse negócio com a molecada de eles gostarem de mim, talvez de se sentir, se identificar com o que eu faço dentro da quadra. E o que eu sempre falo, até para quem me segue, é você estar preparado. Se prepare independente do que vai acontecer, confie em Deus, faz o seu trabalho, tenha sua fé, independente de qual seja, mas esteja preparado, porque às vezes a gente tá ali, não tá vindo, e quanto menos a gente espera, ela, aparece. E se a gente não tiver preparado, é a hora que a gente perde. E depois fica se lamentando, poderia ter aproveitado melhor essa oportunidade. E hoje já com quase 30, eu penso nisso, eu consigo olhar para trás da minha carreira e pensar, será que realmente eu estava preparado para aquele momento? Se eu me preparei de verdade? E aí tem muito da oportunidade, de todas as coisas, mas eu tenho também o lema de que tudo acontece da forma que tem que acontecer. Isso aqui eu tenho tatuado. Sim. Né? Acontece do jeito que tem que acontecer, mas... A dica é esteja preparado. Esteja preparado, porque se a oportunidade vier, você tem que estar pronto para agarrar ela. Muito bom. E como está hoje a parte da organização do basquete, né? Com 27 anos, é isso? 37 anos. 37 anos, em 87, o Brasil teve uma tradição muito grande no basquete, teve um período de baixa, né? Principalmente no basquete masculino. Como está hoje a parte da organização? Tem uma liga forte hoje, e você vê... Depois a gente teve Varejão, a gente teve outras gerações também muito importantes no basquete.
O Brasil é uma liga forte hoje, a gente tem condições de voltar novamente a competir. Esteve nas Olimpíadas agora, mas voltar a competir também com as grandes seleções? Ótima pergunta. O basquete, ele vem numa crescente, sabe? Assim, já viveu muitas glórias, né? Com essas gerações passadas. E aí, essas outras gerações que vieram depois, até se falou Varejão, Leandrinho, Giovannone, Alex, e assim vai, também foi uma geração muito forte, muito boa, onde também se destacou, também tiveram títulos e tudo mais. E aí vive um momento de baixa, onde depois entra o NBB, que começa a fomentar o basquete de novo. Hoje acontece muito também porque a NBA tem crescido muito. Então muita gente que não conhecia o basquete começa a conhecer o basquete através da NBA e, vou olhar um pouco mais. Vou descobrir como é que é. E aí começa a criar essa paixão. Hoje tem muita gente que fala pra mim, eu gosto de basquete porque eu vejo NBA, eu começo a gostar do Luka, e assim vai. São caras que você vai se identificando, porque não tinha, antigamente, pessoal mais antigo, não somos tinha, nós. Acompanhava na Band. Na época de guerrinha ainda. Eu acompanhava na Band, na época do Michael Jordan, nos 90, acompanhava na Band. E aí volta a ter esse crescimento, essa visibilidade para o basquete. E aí foi o que você falou, o NBB já tá indo pro 16º, se eu não me engano, acho que é isso, esse ano vai ser o 16º. Vem trazendo essa crescente, e você vê muitos dos moleques hoje que estavam nas Olimpíadas agora, depois de conseguir uma vaga de uma forma inédita, depois de estar hoje entre os 8 maiores do mundo. Você vê como o basquete tem sim como crescer, tem sim como disputar muita coisa aí pela frente. E muitos deles vieram da LDB, que é hoje como se fosse assim uma copinha do futebol, a LDB, que o NBB criou, que vai até 22, 23 anos ali. É onde... Porque antigamente, até na minha época, a LDB começou ali, eu tava nesse processo. Mas antigamente, se o cara não tivesse num time adulto com 18, 19 anos, acabou pra ele. Ia ser muito difícil o cara virar jogador. Aí você vê o limite, né? É o limite. Você vê que muitos caras que tinham muito talento, ficaram pelo caminho nessa época. Porque se o cara não tivesse já engatilhado para um time adulto, ou isso, aquilo, o cara para estudar, o cara para trabalhar. Então muitos se perderam ali, muitos talentos se perderam. E aí vem a LDB, que é onde dá espaço para molecada, onde eles podem aparecer nos times que vão jogar o NBB. Né? Sim, deu um tempo ali, né? São 4, 5 anos, às vezes. Um calendário adicional para aquelas pessoas. Pra molecada aparecer. Então acho que isso também é uma coisa que vem trazendo muita visibilidade pro basquete. Mas aí tem a CBB, tem o Campeonato Paulista, né? Tem vários outros campeonatos que vão fomentando também. Hoje eu falei desses, mas tem vários outros campeonatos estaduais. Mas esses são os campeonatos são os campeonatos mais fortes que a gente tem no país. Então pensar nisso é uma coisa que o basquete sim vem crescendo e tem muito para crescer ainda. Quais são nessa retomada, né, do basquete, qual que você vê que são os próximos passos de um ponto de vista de organização, seja calendário, seja liga, seja melhorar na parte de formação dos atletas, onde precisa de mais apoio até para que essa retomada seja contínua, né? Aí é onde a gente vem na base, né? Era o que eu tava falando, é a base, porque assim, hoje a gente sabe que o basquete, ele qualquer esporte, né? A gente colocando o basquete em pauta, mas qualquer esporte ele demanda muito de patrocínio, de todas as coisas. Então, quando a gente fala de colocar o futebol em comparação com qualquer coisa, qualquer esporte dentro do Brasil, é impossível. Não dá. Não tem como a gente falar sobre isso. Mas pensar no que o basquete pode melhorar, pode crescer, é pensar nessa questão do investimento, dos patrocínios, sabe? Porque tem aparecido muito mais. Foi o que eu falei. Tá aparecendo... Hoje você vê uma marca dela pensar em colocar o nome dela num time de basquete, vai aparecer. Tem transmissões de canais fechados, tem transmissões na internet e tudo mais. Então, obviamente, vai aparecer. Só que isso começa lá de baixo. Tem muito moleque que não tem oportunidade, que tá na periferia, que tá em projetos, que não tem, talvez, esse aporte
E isso eu sei porque, pô, eu vim de, assim, de uma família que não tinha condição, você pensa, são 4 filhos, a gente não tinha condição de comprar um tênis. Quantas vezes eu roubava o tênis emprestado da minha irmã e aí ela chegava e ficava maluca comigo, a minha irmã mais velha. O tênis dela todo remendado, todo cheio de silver tape. Mas era só aquele, né? Só tinha aquele. Só tinha aquele. E aí você vê, eu falo com propriedade disso, sabe? A gente veio de baixo, a gente sabe. Então, pensar no que as organizações, o governo, qualquer coisa que seja, pensar em como que pode fomentar o esporte, você tem que pensar lá de baixo. Porque você vê um moleque que, eu não conhecia o basquete, o moleque começa a gostar, começa a ver NBA, começa a treinar, tal, mas o moleque talvez não tenha uma condição. Como é que faz? Então, pensar nisso. Eu acho que para que o basquete, para qualquer esporte, mas assim, acho que pensando no basquete, a gente tem que pensar lá de baixo e vir subindo e pensando no que a gente pode fazer dentro do esporte. Eu vejo, na minha época de escola, como o famoso educação física, que hoje eu não sei se tem educação física na escola. Tem, né? Mas tinha. Perguntar pro meu filho de 8 anos que tá aqui com a matéria que ele mais gosta, vai falar educação física. Com certeza. Não, mas na minha época tinha. O professor tem um professor aqui, comigo. Ensinava um pouco de basquete, ensinava um pouco de handball, um pouco de vôlei. Também, senão ela vai brigar comigo. Só falando. Ensinava um pouco de futebol. Hoje, não sei, pelo menos nas escolas do estado, se tem educação física e o professor dá fundamentos de basquete, de handball, de vôlei. Assim, tem. Só que o professor, ele tem que... Depende do professor, né? Ele tem que olhar e falar, pô, que... Assim, eu falo... Porque a gente teve essa formação, eu falei, tem um professor, meu braço direito tá aqui comigo, é professor de educação física. E a gente vem ali, eu falo, meu professor principal, que foi o meu tio Carlão, que foi que iniciou todos nós, ele é professor de educação física. E ele sempre, nas escolas, ele sempre teve um olhar para todos os esportes, sabe? E ali no basquete é que era a paixão da família, né? Mas assim, tem, e eu acho que hoje a gente tem muito acesso a muita coisa, né? Então o professor talvez ele não vá fazer por falta de condição dentro da escola, falta de tempo para fazer isso, mas ele tem que ter um cronograma onde ele vai poder ensinar muita coisa. Eu, por ser jogador de basquete na minha época de escola, se eu tive dentro da escola 2, 3 aulas de basquete, foi muito pouco. A gente tem, a nossa família tem, foi por causa do meu tio, né? Então, assim, eu acho que isso começa daí. E aí foi o que eu falei, hoje a gente tem acesso a muita coisa, a como que o professor pode conduzir isso, foi o que eu falei. Existe também a condição, minha irmã também é professora, sabe, também é técnica. Joga, né? Tua irmã joga ainda. A mais velha não, a mais velha jogou até 19, hoje ela é técnica, professora, coordenadora. A minha irmã, se eu for começar a falar aqui do currículo dela, a gente vai ficar até amanhã. Mas aí veio eu, tem a minha irmã mais nova que jogou também, hoje ela já não atua, mas tá sempre ali, hoje ela é advogada, foi pro outro lado, aproveitou também do basquete, que o basquete poderia dar com bolsa na faculdade, tal. E aí tem o irmão mais novo que hoje atua, tava em Blumenau, hoje agora ele tá em Santos, inclusive, tá jogando agora, precisava saber como é que tá rolando, tá jogando agora, mas a nossa família não tem o que falar, né, o basquete ali, nós somos formados pelo meu tio que nos deu todo o fundamento. E hoje a gente tem projetos sociais de basquete. Eu lembro que tinha o da Janete, né? Sim, da Janete. Muito forte. O Carioquinha tem um muito forte em Brasília. Sim. Que ele até leva o nome do Flamengo lá em Brasília. São assim, os que eu sei, né? Projetos sociais. Tem, né? Alguns projetos. Tem um que é o Santa Fé Hunters, que é daqui de São Paulo. E tem um projeto do amigo nosso lá, o Rato, lá na Praia Grande, Túlio Bastos. O Ratão é um cara que quem joga basquete conhece ele, e ele é um cara assim, esse cara é um coração absurdo que ele faz. E muitas das vezes a gente viu ele pegar tênis novo dele, que ele tinha acabado de comprar, e ele encontrar um moleque na rua e dar o tênis pro moleque. E isso ele começou desde que ele foi pra Praia Grande, ele é um cara que se dá bem com todo mundo, e ele começou a abraçar os moleques e criou o time dele lá. O projeto, a gente ajuda muito
Toda vez que a gente pode, a gente separa essa. Agora, na minha volta das férias, agora, eu vim pra casa da minha mãe, a gente teve que se organizar ali, e aí a gente separou 3, 4 malas de tênis, de roupa, pra ele levar pros moleques lá. Então ele ensina, daí ele é técnico, esses dias ele tava em casa, ele tava me pedindo umas jogadas ali, a gente passando umas jogadinhas pra ele. Então assim, isso sobrevive de amigos, de doações, do próprio bolso dele, por exemplo. Então é um cara que ajuda muito, mas tem alguns outros projetos dentro do Brasil, claro, mas é muito difícil sobreviver por conta disso, né? Então depende muito do apoio de patrocinadores, de amigos, de doações. Então eu acho que fazer basquete no Brasil é muito difícil. Muito difícil. A gente vê pelos times, você vê assim para jogar o NBBs, e aí você pensa que tem as viagens, tem hotel, tem arbitragem, tem um monte de coisa. Então fazer basquete não é fácil. Mas eu acho que tá no caminho, tem crescido bastante, eu acho que dá pra gente aproveitar muita coisa. Tanto que você vê, né, que os jogadores de basquete não fecham contratos muito grandes com os times, né? No futebol, os caras fazem contrato de 5 anos, né? No basquete, o período é bem menor, né? No máximo, 2 anos. É muito difícil que tenha, assim, faz muitos anos, de verdade, assim, que eu não vejo um contrato maior do que 2 anos. 2 anos, normalmente, é o máximo. Dá pra viver de basquete profissional? Ótima pergunta. Dá pra viver de basquete. Mas... Não vamos comparar com o futebol. Não, eu nem coloco mais. Antigamente eu falava assim, mas não tem como. Você vê um moleque de 15 anos o quanto ganha no futebol, ganha muito mais do que um cara que joga basquete profissionalmente há 10 anos. Mas assim, falando de mim, com propriedade para falar disso, dá para viver, né? Dá para viver com o basquete. Mas é muito difícil, são poucos que conseguem chegar. São poucos. Aí eu faço a pergunta para vocês. O que seria um salário bom? Vocês falam assim, pô, esse salário é um salário bom do jogador de basquete. Quanto vocês acham que é um salário bom do jogador de basquete? Bom, tá difícil, hein, cara? Eu acho que uns 30 mil. Bom, quanto que é um salário de um cara dos mais top do Brasil? Mais top do Brasil, quanto seria um... Vocês acham? 80 mil? Chutou bem. As duas você chutou bem. Então, cara, um dos mais tops é 100 mil. Ali é o teto máximo. Tinha quando tava os caras aqui que vieram, Leandrinho, Varejão. Só que aí tem empresa que o cara vai por trás, colocar ali e vai pagar. Complementando, né, o salário. E aí um cara assim, que tá num nível muito bom, ele vai ganhar ali uns 25, 30 mil. Um cara já um pouquinho melhor, ele vai ganhar uns 50, assim vai. A gente não sabe normalmente o salário um do outro. Mas a gente tem uma média, sim. E dá pra saber. Então assim, isso é um salário muito bom. Mas quanto que esse cara trabalhou pra chegar pra ter um salário, e quantos desses vai ter esse salário? Um jogador hoje que tá saindo ali da base, você se profissionalizou muito cedo, né? Mas talvez uma média de 18, 19 anos, talvez é uma idade que você tá chegando no profissional. Vamos falar de um jogador bom, com bom potencial chegando na base, quanto aproximadamente que ele chegaria ali? Nossa, aí vamos chutar lá pra baixo. Depende do clube, tem clubes que tem um pouco mais de grana pra base. Cara, vamos... Primeiro contrato profissional, chegou um jogador chegando ali, primeiro contrato chegando pra... assim, foi o que eu falei, depende muito do clube, assim, se eu pegar parâmetro pela minha história, não era muito, né? Mas assim, eu acho que o moleque, assim, que ele vai tá num clube que tem bastante grana, ele pode até ali, até vai assim, vamos falar uns 5 mil, porque tem uns moleques hoje na base que você vai pegar assim, que aí também tem ajuda de custo, aí tem não sei o que, aí depende do clube, pode ganhar uns 3 mil e assim vai, mas assim, tô chutando bem alto, tá? Bem alto mesmo. É um moleque que vai estar num clube de elite, onde ele vai ter realmente a moradia, vai ter isso, aquilo. Então, assim, você vê um cara que ganha, eu chutei bem alto, que eu tô falando do moleque prospect mesmo. Porque senão você vai ver, 1.000, 2.000, e aí você vai vendo jogadores mesmo, profissionais,
É muito difícil um cara que ganha 5, 10, 15. Fica numa média ali. Claro. Então, assim, hoje, graças a Deus, o esporte, as empresas, né, os times, eles têm conseguido ter um salário bom. Mas não é fácil você se manter nesse salário, nesse patamar. É muito difícil, muito difícil. De ponto de vista de idade, assim, até que idade, partindo do princípio também com um jogador que se cuida, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre rotina de treinos, mas até que idade um jogador consegue manter um bom nível no basquete? Depende, tem uns fora da curva, né? O Marcelinho Machado, joguei com ele o último ano dele e tinha 42. E o Lebron? Ah, não, o Lebron não, ele não tem pra comparar. Esse não tem curva, não tem curva, caiu da curva. Não, esse aí, o cara é uma máquina. É igual falar de Cristiano Ronaldo e assim vai. Mas depende, vai ali entre os 34, 35, 36, até uns 38. Tá. O Oscar foi até 40, não foi? Acho que 40. O Oscar foi até 40. Eu lembro do Marcelinho, porque o Marcelinho foi o último ano dele e era o ano que eu tava junto com ele. Então eu lembro que ele já tava com 42. Tem alguns fora da curva, teve Márcio, teve Rogério, os caras que foram um pouquinho mais longe. Mas aí depende muito do corpo, o histórico do cara de lesão, quanto que se cuida, quanto que ainda aguenta a rotina. Porque além da rotina a gente tem muitas coisas, né? A gente olha assim o cara e as pessoas talvez esqueçam, os atletas, as pessoas que estão de fora, talvez elas esqueçam que são seres humanos. Então, além da rotina que a gente tem de treino, e aí você se frustra quando você perde um jogo, aí você tem que treinar no outro dia, aí você vai mal, que você vai bem, tá tudo bem, aí daqui a pouco dá tudo errado. Mas tem seu mental também, né? Não, mental é uma coisa que pesa muito pra nós. Muito, 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 muito. Então, quem trabalha o mental, eu sou um cara que trabalha o mental fora da quadra e já há alguns anos. Então isso também é uma coisa que me ajuda, mas assim, depende também da rotina. Você pensa assim, pra mim, eu já tô indo pra praticamente 24 anos de basquete. Eu já tô com praticamente 13 de profissional. Então a rotina é uma coisa que pesa, sabe? Você vai chegando, eu já tô com quase 30, vai pesando, né? Você vê como... E aí, como que acontece a construção da carreira, o que você já passou, o que você já conquistou, o que você já fez, o que você já deixou de fazer. Então isso também pesa para o cara tomar a decisão de parar ou não. O que é muito difícil é o pós-carreira, principalmente para um jogador de basquete. Porque o jogador de futebol, se ele for esperto, o cara faz a vida, compra ali as coisinhas dele e aí beleza. Guarda uns trocos. Que a maioria também não faz, né? A maioria também não faz. Gastar muito. Aproveita, dá uma curtida por aí. Mas pro jogador de basquete é muito difícil. E são poucos que pensam no pós. Eu sou um dos caras que consigo, graças a Deus, tive essa visão de pensar no pós. Então, assim, depende muito de tudo isso. Se o cara não tem nada ali pra... vou parar de jogar, o que eu vou fazer? Se o cara não tem nada, é muito difícil. Ele vai até enquanto ele ganhar dinheiro, né? Então, vai nessa média aí. Entendido. Vamos falar como a gente entrou nesse assunto, vamos entrar nessa parte do pós, né? Porque mesmo no futebol e outros esportes, a gente sempre vê isso, a importância de se preparar, porque a carreira de atleta, ela tem um prazo de validade, sim, né? Pelas questões físicas. E a gente reforça muito, a gente também trabalha bastante com o esporte, fala sobre a importância dos estudos, a importância de você ter um plano B, porque você pode ter uma carreira de 15, 16 anos e vai necessitar, como também pode ser interrompida antes por lesões e tudo mais, né? Como você planeja, como você já vem se preparando, como você vê o seu futuro, né? Você vê dentro do esporte, você pensa em investir em alguma coisa diferente, que recado você tem para essa galera que está lá também de como se manter atualizado? Sim, eu gosto de brincar assim que esses tempos eu ouvi que nós temos duas vidas, né? Uhum. A vida nossa, até a hora que a gente para de jogar e depois. Então a gente falou, vai até 36, 38. Se eu morrer com 80 anos, tem mais 50, tem mais 40 e tantos anos aí, é uma vida inteira de novo. É uma vida nova pra frente. Porque realmente é uma vida nova. Lógico, a gente ama o esporte, vai dar uma brincada, vai assistir um jogo e não sei o quê. Mas assim, eu, pensando na minha sequência, né, e que eu posso falar pra molecada, é assim, lógico, os estudos eles vão caminhar. Foi o que eu falei, a minha irmã, ela aproveitou muito
do basquete para fazer a faculdade, para fazer todas as coisas, e você vai aprendendo muita coisa. Eu sempre fui um cara que pensei um pouco fora da caixa, comecei a olhar outras coisas, porque além de jogador eu sou influenciador e empresário. Então assim, o empreendedorismo para mim chegou muito cedo. Eu já tinha, muito cedo eu digo 19 anos, mas cedo, é um jovem, saindo da adolescência ali. Então eu já venho empreendendo desde os 19 anos. A parte do influenciador veio um pouco depois, mas eu hoje carrego essas 3 funções: o atleta profissional, o influenciador e o empresário. E aí, pô, como que você faz tudo ao mesmo tempo? E aí, hoje, com a maturidade, com os erros do passado, eu sei dosar as coisas. Nunca faltei com o meu compromisso de trabalho, de faltar em treino, de chegar atrasado, de qualquer outra coisa. Mas também eu sou um ser humano. Foi o que eu falei, que talvez as pessoas esqueçam. Quando eu tô fora da quadra, quando eu não tô treinando, quando eu não tô na academia, quando eu não tô na quadra, não tô na viagem, eu sou um ser humano. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família, eu tenho as minhas coisas. Então, assim, é um momento onde eu uso pra fazer, pra gravar um vídeo, pra criar. Eu tenho essa facilidade pra criar, pra falar, pra... sabe? E aí eu fui me desenvolvendo, e aí entra a parte do ser empresário. Hoje eu tenho 2 pizzarias, né? Uma em São José dos Campos, que é uma unidade, e a outra unidade é em Bauru. Não vai trazer uma pra nós aqui experimentar. Então, o duro é isso, que eu tava aqui, né? Nos meus dias de folga eu tô lá, né? Eu acabo indo pra lá porque eu consigo fazer algumas coisas, né? Consigo trabalhar. Às vezes a minha mãe hoje se mudou pra São José, que ela cuida... São José dos Campos. São José dos Campos, Vale do Paraíba. Isso. Juntou também porque eu já joguei lá, fiquei um ano e meio. 22, 23? 22, 23, e aí... final do comecinho de 22, aí 23, né? E aí eu já conhecia os sócios das unidades da pizzaria. Um deles morou comigo, é um irmãozão de 15 anos. E aí São José virou um potencial, eles foram pra lá e acabou que eu me juntei a eles, depois agora na unidade de Bauru também. Então assim, eu já penso, tem muita coisa rolando hoje. No dia que a gente está gravando aqui, a gente está passando por um momento de transição das pizzarias, que a gente, por questões contratuais, a gente está mudando o nome. E a gente criou. E assim, eu sou o cara que cuido do marketing da pizzaria. Então, por exemplo, eu estava em Pato Branco na última temporada, fiquei 10 meses em Pato Branco, e em 10 meses eu cuidava do marketing de lá. Pô, eu tô deitado na minha cama, no celular, eu tô trabalhando. Então, talvez as pessoas, quando a gente fala, pô, o cara é empresário, o cara é influenciador e tal, elas não sabem, talvez, o cronograma que eu tenho e como que eu faço isso. Todo mundo acha que tem uma equipe, né, te ajudando, né? Eu tenho uma equipe hoje, então por isso que eu consigo fazer isso. Porque senão, se dependesse só de mim estar presencialmente, ia ser muito difícil. Hoje eu tenho uma equipe do marketing com 7, 8 pessoas, que a gente faz ali, cria isso, aquilo, tal. E aí os sócios que estão diretamente nas unidades, minha mãe está em São José e assim vai. Então, a gente vai aproveitando os momentos que a gente tem durante o dia para fazer. Porque foi o que eu falei, eu vou para academia de manhã, já entrando no que você falou da rotina, eu vou para academia e da academia eu saio e vou para quadra. Vou para casa, almoço, quando eu tenho 2 períodos, eu ainda volto para treinar à tarde, que aí daria ali mais ou menos umas 2 horas de treino. Então, eu tenho esse gap entre o almoço e a volta, tenho a noite. E hoje a gente com o celular, a gente faz tudo, né? Hoje a gente consegue criar muita coisa, fazer muita coisa. E por eu ter essa facilidade, por já ser influenciador, entrou a parte do marketing pra mim. Pra você. A gente se juntou ali, né? Já pensou. O match perfeito. Exato. Então ali eu, desde o começo da unidade de São José dos Campos, eu cuido do marketing. Agora a gente juntou tudo. Mas é isso, que eu falo pra galera é muito daquilo lá que eu falei, mesmo dentro da quadra, dentro do campo, esteja preparado para a oportunidade. Se você não se preparar para o pós ou para o momento que ela chegar, vai ser muito difícil. Falando em oportunidade, vai trazer a End One de novo para cá? Então, a End One, ela tá de volta, né? Depois, a End One já tem 30 anos, depois de 17 fora do Brasil. 17 não, acho que deu 10, mas 17 que conta essa história, né? A história da End One é uma coisa muito louca, porque quando eu era moleque, eu queria fazer parte da End One.
Para quem não conhece a End One, as pessoas que talvez estejam ouvindo a gente que não conheçam a End One é uma marca muito consolidada nos Estados Unidos, uma marca de basquete de rua, que foi criada por uns caras que vendiam camiseta dentro do carro. O cara parava o carro, pegava a camiseta, começaram a vender as camisetas com as falas do basquete de rua. Então o basquete de rua ali é muito do trash talk, né? Pô, você não consegue me marcar, e toma essa bola, isso, aquilo. E os caras começaram a fazer a marca com esses slogans e começaram a vender. E aí começou a crescer, começaram a criar um monte de coisa, mixtape, e o negócio estourou. Nos anos 2000 foi uma febre nos Estados Unidos, e chega no Brasil, foi uma febre aqui também. Tinha a End One Brasil na época, e era o que eu queria ser quando eu era moleque, porque era o basquete de rua. Lembra que eu falei pra vocês? Eu vim da rua. Que hoje é o 3 contra 3, né? A gente chamava de 21. 21. Isso. E aí, só que assim, a End One, ele tem vários momentos, mas é esse momento do basquete de rua, e aí ficou muito famoso, os caras criaram aqui no Brasil, e eu com 12 anos queria fazer parte da End One. E aí tinha a galera que era da End One Brasil, tal. Minha vida foi para outro rumo profissional. Depois de 17 anos, foi isso que eu falei, eu recebo uma ligação do diretor da End One, falando, pô, eu quero que você trabalhe com a gente. E aí eu virei influenciador da End One. Consegui fazer parte da End One depois de 17 anos. Então isso é uma história muito louca. E a End One, assim, pra mim foi uma realização muito grande. Ela vem nessa crescente da volta, né? Porque para você trazer a End One pro Brasil, tem todas as licenças, tem todas as coisas. E aí eles criaram a primeira coleção, que veio uma coleção muito incrível já, e aí eles estão passando por algumas também mudanças lá dentro, que vem para essa segunda coleção, que também já estava meio que pronta. E aí, assim, o que eu posso te dizer com relação a ser igual ao passado é muito difícil, né? Mas tem essa questão da coleção, onde vendeu, as lojas que já estavam, né, que começaram a comercializar e tudo mais. Mas para mim foi uma realização muito grande, porque muitos dos caras que fizeram parte daquela geração são influenciadores também, são caras que estão trazendo a marca, e eu pude estar junto com eles. Isso foi o mais louco para mim. Eu tá com esses caras que, pô, Bauruzinho, que é um dos caras que, pô, levou a End One, que ele vai ali dar um drible no Professor, que é um dos caras mais famosos do mundo na End One. E eu tá com o cara ali, eu chegar, o cara saber quem sou eu. Uhum. E eu, que era muito fã do cara lá atrás, há 17 anos, eu chegar e o cara, pô, e aí, Pex, como é que você tá? Saber você pelo nome, né? Exato. Pô. Eu falar com o cara e o cara saber quem eu era, isso era muito louco. Tanto que eu cheguei, quando a gente foi fazer as fotos da coleção e tal, não sei o que, daí os caras, pô, tinha uma camisa ali, eu falei, não. Quem quer essa camisa? Aí os caras, não, o Cauê quer usar essa camisa. Eu falei, não, então você vai usar essa camisa. Tem a hierarquia da parada, aí os caras, pô, esse cara aí pensa diferente, porque tem esse negócio, eu sei quem eram os caras. E eu tá junto com eles, eu tenho a humildade de saber o que os caras fizeram pela End One, né? Fizeram pelo basquete de rua no Brasil. Então chegar assim com os caras e, pô, uma realização muito grande. Vamos ver, eu espero que volte. Eu acho difícil ter o time, né? Até porque não tem, assim, a End One nos Estados Unidos, eles estão voltando com força total. Estão também com os caras da antiga, o Shane, o AO, os caras estão lá, estão fazendo e tudo mais. Mas a ideia da End One é ter essa volta, sim. E eu tô pesquisando, sem te cortar. Bora. Eu te pesquisando, eu vi você jogando no Paulistano com a camisa 14. Sim. Essa camisa 14 tem um peso, hein? Tem um peso. Todo mundo acha que é por causa do Oscar. Não. Mas a 14... Mas a 14 era dele. No Flamengo foi eternizada, né? Foi, mas Então, eu digo que todo mundo acha que eu uso a 14 por causa do Oscar. Mas o que acontece? Eu usava a camisa 4. E aí, quando eu volto pro Paulistano, lembra que eu falei pra vocês? Cheguei, fiquei treinando, tal. Sim. Já tinha os moleques e tinha um moleque que usava 14. E aí, não sei o que, tal. Eu cheguei depois, o que sobrou? Usava 4, desculpa. 4. Aí, o que sobrou? Sobrou a 14. Aí, eu peguei a 14 com 12 anos e foi, e a 14 ficou, e eu fiquei com ela até eu ir pro Flamengo. Na época que eu fui pro Flamengo, a 14 tinha sido eternizada pelo Oscar, só que tinha o Ronald Ramon,
que era um dominicano, jogava muita bola. Eles conseguiram, o Oscar liberou pra ele usar a 14 naquele ano. Que moral, hein? Moral demais. Moral demais. E aí ele pegou a 14. Só que como eu já era fã do Jordan, eu não ia conseguir usar a 14, eu falei, vou pegar a 23. Eu já tinha tatuagem, já tinha 23, tal. Eu falei, vou pegar 23. E aí eu mudo pra 23 quando eu vou pro Flamengo. Aí eu jogo Flamengo, Mogi, Corinthians, Unifacisa, até Rio Claro. Rio Claro eu fiquei com a 23. Quando eu vou pra São José, porque eu passei um momento difícil na minha carreira, que eu quis parar de jogar e tal, eu volto com a 14. Pra ser meio que um marco ali. E aí eu sigo com a 14 até hoje. Já esses anos todos eu voltei com a 14. Então a 14 sim, ela tem um peso muito grande. Do mesmo jeito que tem a 20, a 23, tem a 10, a 9, é difícil ali, né? É a 9 mais ou menos, mas a 10... É que a 9 eu penso no Ronaldo, pra mim é o Ronaldo. Mas a 10 ali, a 10 a gente sabe que no futebol o cara, camisa 10 não tem jeito, né? A gente sabe, mas tem um peso muito grande. Eu acho que dentro do basquete mundial, né? Porque a gente fala, lógico, as pessoas muito jovens não conhecem o Oscar, mas acabam conhecendo o Jordan, então acho que a 23 também é um peso muito grande. O cara que gosta do Jordan. Aí o LeBron já jogou com a 23 também, sabe? Aí vai indo, aí depois vem a 24 com o Kobe, aí vem a 6 com o LeBron depois que ele mudou, e assim vai, né? Mas acho que é engraçado quando o pessoal vê a 14, pensa no Oscar, né? Mas Mas não deixa de ser uma responsabilidade. Claro, né? com certeza. Isso também tenho tatuado aqui, 14, a gente... Até aqui é engraçado essa caveira que o meu técnico, esses dias que ele percebeu que o olho dela que era a bolinha de basquete. Bola de basquete. Eu percebi agora também. Então tem a 14. Se você não falasse, eu não tinha percebido. Então assim, mas são ídolos nossos. A gente vai fazendo as homenagens aqui pros grandes, né? Aqui, o Jordan é seu grande ídolo? Jordan, Kobe e LeBron, né? Mas o Jordan é o master, né? E você conheceu ele, né? Conta essa história pra gente. Essa história eu deixo pra contar. Do final, quer contar? Não, a gente conta. Mas é que assim, quando eu falo, e ultimamente com os podcasts, com as coisas, as pessoas vêm conhecendo essa história, né? Que é uma história muito louca pra mim pensar, um moleque de Pirituba que não tinha um tênis, com 15 anos, tá em Nova York conhecendo o Michael Jordan. Aonde que liga essa história? Se você pegar todos esses fatos, não tem ligação nenhuma. Sabe? Então, o que acontece? Existe um camp que chama Jordan Brand Classic, que é o camp do Jordan mesmo. Em 2010, desculpa, eu fui convidado para participar desse camp. Então, como que funciona? Eles escolhem, não sei quem faz essa escolha, mas na visão deles, é o melhor jogador do país na categoria. Eles escolhem e fazem esse convite. Tem ali o negócio com a CBB, né? Que é a confederação, tal. E aí você vai pro lugar onde é o camp, lá era Nova York. Fui pra Nova York. E aí a gente tem alguns treinos durante a semana. Tem algumas ações. A gente foi no Empire State. A gente só não foi na Estátua da Liberdade porque o tempo tinha fechado e não dava pra passar. Porque tem que ir com o barco lá, tal, não sei o quê. Fomos no Empire State, aí teve um jantar, a gente recebeu uma medalha, teve uma noite lá no boliche, tem várias coisas, né? E aí tem um International Game, que é o jogo internacional, tem um de cada país, então tinha negro da Alemanha, tinha de Porto Rico, tinha tal, e eu fui o representante do Brasil. Nesse ano eu fui o segundo brasileiro a participar, primeiro tinha sido o Raulzinho, tinha sido 2009, e eu fui o segundo. E aí a história toda você chega lá, você imagina, eu falei, um moleque que não tinha um tênis. Aí você chega no quarto, tem na cama uma mala desse tamanho da Jordan, que hoje a Jordan é muito mais conhecida hoje, por toda, mas já era Jordan. E aí você chega lá, tem uma mala desse tamanho, com chinelos, 8 camisetas, bermuda, meia, tudo que você pode imaginar. Tênis, tudo em cima da cama lá, você olha, você imagina pra mim, fiquei maluco, já era. Aí a gente foi no escritório da NBA, conheceu o Mutombo que tava lá no escritório, e aí a gente vai pra uma sessão de treino. Aí lá eles têm muito aquele prédio que
que tem em cima, tem uma quadra, né? E a gente ia treinar lá. E aí a gente parou antes pra almoçar, a gente tava almoçando e eu não falava um A de inglês. Nada. Eu só entendi eles falando pra gente subir, que a gente tava no andar, subir uma escada e ficar ali. Isso foi o que eu entendi. E aí depois eles falam pra gente, ó, deixa tudo que vocês têm aqui fora. A gente não podia entrar com mala, com nada. E aí quando vira a porta assim, o homem tá lá. Cara, foi surpresa. Não, a gente não sabia, eles não falaram pra gente. Porque era separado em 2 times, né, esse International Game. Então eles foram antes e depois foi a nossa vez. Mas eles não falaram, só falaram, deixa as coisas aí e entra. E aí, simplesmente, porque, tipo assim, isso já era, a gente ficou uma semana, isso já era no 5º dia. A gente falou, pô, não vai encontrar com o cara, né? Eu fiquei pensando, falei, não vai encontrar mais. A gente já tinha ido no escritório da NBA, tinha conhecido o Mutombo, não sei o que, falou, não vou mais encontrar ele, mas beleza. Aí quando vira assim, entra a sala, o homem lá. Você lembra como ele tava? Roupas? Com certeza. Ixi, sapato social marrom, calça jeans, ela um pouco mais escura assim, uma camisa social azul assim, ó, dessa cor, ó, meio junto pra mim. E os brincos. As argolonas. De argola. Aí ele tava lá, eu fiquei sem saber o que fazer. Daí ele ficou sentado numa cadeira assim. E nós, né, os moleques, a gente ficou sentado no chão. E aí, um pouco antes dele começar, a mulher que era da organização lembrou que eu era o único que não falava inglês. E aí ela ficou pensando como que ela ia fazer, porque o cara que viajou comigo na época da CBB, ele não tava com a gente nesse dia. E era o meu tradutor. E aí ela ficou, falou, tal, eles pararam meio que, tipo, pra olhar que era o único cara que não falava inglês. Aí, tipo, depois eu soube disso, que ela falou, depois eu conto pro cara o que o Jordan falou, e ele traduz pra você. Mas naquela hora ali, ele tava falando, eu tava em outro planeta, né? Tava sentado no chão, já com o olho cheio de lágrima, olhando ali, tipo... Foi uma parada que eu nunca sonhei na minha vida, nunca nem imaginei. Então, assim, muitas vezes eu deixo essa história guardada e conto nesses momentos muito mais para inspiração da molecada. Porque hoje a gente sabe que quando você fala uma coisa, a pessoa pode interpretar outra. Tá se achando, porque não sei o quê. Quer se amostrar. Eu gosto assim, amostradinha. Mas assim, eu conto essa história porque... Foi o que eu falei, um moleque de Pirituba que não tinha um tênis, 15 anos, estava em Nova York conhecendo o Michael Jordan. Jogando depois, porque o International Game, só no Madison Square Garden. Só isso. Você imagina? Você não é uma coisa que você não dá nem pra você imaginar, não dá nem pra você sonhar, não dá pra você pensar em nada. Nunca mais vai sair da sua cabeça isso. Nunca mais. Assim, as imagens e a foto que a gente tem, eu não tenho com ele. Porque, tipo assim, o direito de imagem dele é muito violento. Então, quem tem essa foto é o pessoal do camp. E essa foto nunca chegou. É igual a foto, porque a gente teve esse jantar no boliche, era muito louco, porque tinha a logo da Jordan nas bolas. E em cima de cada mesa tinha um Jordan, um modelo de um Jordan. Na época eu não conhecia nada de tênis, hoje eu sou viciado em tênis. E aí tinha Bem-vindo ao time, eu também sou. O Tunico também. E cara, eu tô com um especial hoje, hein? Hoje eu vou falar pra vocês que esse daqui. Vamos mostrar esse boot então na câmera. Vamos mostrar esse boot. Que vai pegar a câmera? O nosso mestre ali. Cadê? Vamos ver. Essa aqui? Olha aqui, ali, ó lá, ó. Ó o boot. Vai, vamos ver. Edição especiais daí. Edição especial, Paris Saint-Germain. Isso aí você achou no nada. Cara, um garimpo. Isso aqui, eu não tava atrás dele, mas eu achei ele. Eu fui comprar um Westbrook que eu gostei. E aí eu chego na loja, o cara falou assim, ele não me conhecia, ele era amigo do Rato que eu falei pra vocês, sim. Aqui, contei a história. O Rato me indicou pra ele, eu cheguei lá, ele falou, pô, tem um outro tênis aqui que é seu número. Mas não era uma parada especial. Na época ele falou pra mim, chegou um Jordan aqui, 42. Falei, deixa eu ver. Aí ele traz pra mim, eu pus no pé, aí eu olhei pra ele assim, falei, será? Eu tinha acabado de pegar aquele lá, eu tinha comprado coisa, né? Eu chorei um descontinho pra ele. Falei, você vai fazer? Ele falou, não, dá pra fazer. Aí fiquei pensando, aí ele falou assim, mas esse daí,
achei que era papo de vendedor, né? Depois o cara virou meu amigo e tal. Achei que era papo de vendedor. Ele falou assim, esse daí não vem mais. Só vem esse daí. E é o último par que tem. Aí eu fiquei, será? Você Papo tá de brincando vendedor, comigo? será? Deixa eu jogar no Google. Aí beleza. Acabou que eu chorei ali um desconto, levei os 2. Aí eu soube, na época eu não era tão viciado igual eu sou hoje. Aí eu soube que era uma edição especial, por quê? Na mesma semana eu viajei pra Sorocaba, dei uma paradinha ali no Catarina. Óbvio. Nike, últimos pares. Aí tô com ele no pé. Aí o vendedor olhou pra mim, olhou pro meu pé, ficou assim, aí eu falei, vamos ver se ele reconhece. Aí ele falou assim, cara, esse daí é o Jordan 5, Paris Saint-Germain? Aí eu falei, é. Aí ele falou, puta, tem um cara aqui da loja. Quer 20 mil nele? E o cara ficou na fila. O cara ficou na fila e não conseguiu o tênis. Como que você conseguiu? Eu falei, cara, eu fui lá na loja, o cara falou que era o último par, eu peguei. Ainda me deu um desconto. Ainda me deu desconto. Aí ele chamou o vendedor. Daqui a pouco, veio todos os vendedores da loja olhar o tênis. Não é possível que você tá com esse tênis aí, que você tá usando esse tênis. Esse tênis é pra ficar na caixa. E não sei o quê. No tanto que depois, hoje, ele é o meu único tênis, por isso que eu falei que Você guarda em caixa. é o único que... Não, eu tenho uns outros na caixa, mas esse aqui é o especial que fica na casa da minha mãe na caixa. Que guardado. Resenha dos Crias, hein? O Gucci veio pro Esse Resenha dos foi Crias, hein, especial, cara? esse foi especial. E ele... Todo mundo fala assim, puta, se eu tenho alguns pares de tênis e tal. Sim. Eu tenho até uma história engraçada que primeira vez que fui para os Estados Unidos, foi a primeira, espero que não seja a última. Fui eu e minha esposa, juntamos uma grana, vamos. O combinado era o seguinte, vamos levar $5.000. É 1.000 para comida e 2.000 para cada um. Pra gastar o que quiser. No meu primeiro dia eu gastei $2.000 só em tênis na Nike. É difícil, Minha né? noiva, minha esposa falou assim, você é maluco? Falei, E o resto das coisas? Eu comprei tudo de tênis. Quero ver Mickey nada, quero ver a Disney aqui, ó. É aqui, essa daqui é a nossa pior que é a Disney. Pra quem gosta, não tem. E é uma loucura porque foi o que eu falei assim. Essa história do tênis, isso vem muito lá de trás, né? Porque pensa, eu comprava tênis de basquete na galeria Do rock. Na galeria do rock, 50 pila, que era o que minha mãe tinha. Era um tênis que ele tinha a logo da End One, os tênis do China lá, da End One, e da NBA no mesmo tênis. Um em cada lado. A ligação ninguém sabe, né? Ninguém a logo, os caras meteram as duas. Nike. Os caras meteram as duas logos no tênis e era 50 conto, que era o que a gente Agrada tinha. todos os públicos. Era isso que a É gente que já tinha. falou, tem gente que gosta de relógio, a gente gosta de tênis. Gosta de tênis. Eu sou hoje. Eu sou Você fã. gosta de creme, Eu você gosta de creme eu gosto de também, creme você gosta de hidratante creme, também e tá tal. ligado? né? Eu vi o seu. Na hora, eu vi o seu, que eu chego, eu tenho essa mania. Quem gosta de tênis, a gente olha primeiro pro pé, depois pra cara da pessoa. É muito louco isso, porque você acaba acostumando. Tipo, você chega em qualquer lugar, você faz assim, você já olha todos os tênis de todo mundo. Eu sou fã dos. Caramba, fugiu o nome. Ficou emocionado. Air Force. Air Force é. Isso aí. Tem o laranja, cor-de-rosa, colorido, preto, de oncinha, de zebrinha. Tem tudo. Tudo. Mas o branco é o branco. O branco é o branco. O branco eu tenho, esses tempos apareceu. O branco eu tava ontem, mas como eu sabia que você ia vir hoje, eu coloquei um Lebron James. Eu vi o Lebron, eu vi que você tava com o Lebron. O branco eu tenho uma história que o primeiro dinheiro que eu ganhei assim, na época no Palmeiras, o Air Force custava R$399 ainda. Aí eu consegui comprar, e eu lembro que na época eu postei no Facebook, eu com ele assim, falando, minha primeira conquista, comprar um Air Force. Porque jogador de basquete, se não tem um Air Force, Não é jogador tá de basquete. errado. Não dá, tem algum Tá problema. errado. E aí você começa a ficar viciado, e eu comecei a ficar viciado, comprei várias cores, e aí chega 2017 eu começo a ser patrocinado pela Adidas. Mas você não podia usar. Não podia usar. Quem se deu bem? Quanto você calça? 42. O meu irmão... meu número. Não, então. Na época o meu irmão crescendo, pegou todos os Air Force meu. Foi tudo pra ele. Aí eu fiquei um tempinho com a Adidas, aí depois que eu saí da Adidas, aí eu voltei a usar, eu comprei quase tudo de novo. Alguns, a gente vai doando, E hoje você vê, né? E hoje você vê, né? Os jogadores de futebol estão usando muita roupa de basquete, né? Muita roupa de basquete. Virou... Marca registrada dos Virou a moda. A moda dos jogadores, dos A bola. moda dos boleiros. Que aí a camiseta... Por quê? O estilo
o boleiro, ele tem o estilo que é dele, né? A gente sabe. Você olha pro... Não, ele não precisa nem estar com a roupa. Você olha pro boleiro, você sabe que ele é jogador de futebol. Ou na roupa ou na passada, né? A passada Se tiver com a Louis Vuitton, então, aí, meu irmão. A necessária embaixo do braço, já entrega. Mas assim, eu acho que esse estilo, que era um estilo que a gente sempre usou, jogador de basquete sempre teve esse estilo, começou a aparecer porque as regatas, o estilão mesmo. Pô, aí todo mundo fala, pô, chinelo e meia. Agora a moda é usar chinelo e meia. Eu andava no Bourbon na época, quando a gente morava, eu morava perto do Bourbon. 15 anos. Na Caraibas. Eu morava na Caraibas também. Eu morava na Caraibas, que era... É a entrada principal do palestra. A Caraibas tinha umas 4, 5 casas ali, era o nosso alojamento. Tem a casa, tem a vilinha. Tem o Alviverde, que era o restaurante, aí você sobe, tinha um cabeleireiro, umas 4 casas pra cima era nosso. Sim. Que era o alojamento. E aí a gente ia por dar um rolezinho, 15 anos, no Bourbon. A gente andava de chinelo e meia naquela época. Isso há 15 anos atrás. Sim. E aí você, hoje é moda usar chinelo e meia? Já faz um tempinho que tem, né? Mas assim, começou a criar isso, a galera, as regatas, a camisetona larga e tal, não sei o que. Aí vem a Jordan, porque você vê o cara tem um monte de Jordan. Aí vem Jordan 1, aí vem Dunk. E aí é o estilo que o jogador de basquete já tem. Já tem. Então vem muito disso porque a galera começou a conhecer. Aí começa a ver muita loja de roupa. Aí você vê essas lojas. Tem parceiro Artwalk. É uma das coisas que... Eu não sei nem se eu posso falar aqui. Pode falar. Guadalupe. Pode falar. Guadalupe. Eu falo da minha também, né? Eu falo que eu sou influenciador da Centauro. Quer comprar na Centauro, usa meu cupom, PECOS10, né? Qual que é o cupom? PECOS10. PECOS10. PECOS 10. Vai dar 10% de desconto. Todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Muito bom. Eu tô preparando uma pulseirinha aí, a Rampecos, né? Isso aqui, que cara... Qual que foi essa... Qual que é a ideia? Isso aqui hoje é a minha marca. Ficou muito famoso na liga, Rampecos. Por quê? Eu sou um cara que sempre corri muito dentro da quadra. Sou um cara muito rápido. E aí, quando eu era menor, o meu pai assistindo o jogo, tinha aquele filme do Forrest Gump, que era o Run Force. E aí, o meu pai gostava do filme, tal. E aí, um dia ele... Rampecos. E aí, falou isso. Aí, Rampecos, papapá. E aí, na época, eu fechei com a Old Coach, que era a empresa que cuidava do meu marketing em si. E aí, Rampecos começou, a liga começou a postar, quando eu fazia uma jogada que eu corria a quadra inteira, Rampecos, tal. Vamos criar a marca. Eles me ajudaram a criar a marca. E aí, aqui tem Rampecos por causa disso, Pecos o nome. E aqui tem toda a história, né? Tem a bolinha de basquete, tem a história aqui de cada pontinho, né? Também tem a alusão com a camisa. E aí tem o negócio da flecha aqui, da velocidade da flecha e não sei o que, tal. E aí criamos a marca. Eu hoje, nesse momento que eu estou, não tenho pretensão de criar outras coisas com a marca. Por exemplo, vou vender camisa, vou fazer tal. E aí a gente criou essa pulseira que eu comecei a vender e vendeu bastante. Isso aqui, porque é uma coisa baratinha, sabe? Tipo assim, é um negócio onde as pessoas conseguem se conectar comigo também. Então eu comecei a fazer isso e vendeu bastante das pulseiras. Eu hoje uso elas. Isso aqui é marca. Se você não me vê sem, você só me vê sem dentro da quadra. Porque dentro da quadra hoje já não pode mais. E aí o que eu faço? Eu tiro ela. Põe na meia. Põe na meia. Guardo ela na meia, uma em cada meia, uma em cada pé. E aí na hora que acaba eu volto ela. E quem quiser comprar a pulseirinha, como faz? Eu vejo lá pelo Instagram. Hoje eu ainda... a último pedido assim que eu fiz, porque eu tenho que fazer um pedido grande pra... que vale a pena também, né? E aí é bom também, porque quando a pessoa me pede, eu já tenho, né? Então aí o pessoal, quando quer, me manda mensagem ali. Mas assim, R$15 é uma coisinha... Branca e preta só. Branca e preta. Foram as cores que eu escolhi. Quando eu fui pra Unifacisa, foi nesse momento de transição ali, onde a gente estava criando as pulseiras. E aí a gente fez algumas que tinha o nome da Unifacisa e tal. E aí muitos dos torcedores compraram, sabe? Pegaram ali que eu fiz especial. Eu dei algumas de presente pro pessoal e tudo mais. Então é uma coisinha assim...
é tipo simbólica minha, mas isso pra mim, os meus, você vê os meus por aí, ó. Se você vê alguém que ou a pessoa comprou, ou eu entreguei de presente, ou realmente é próximo, é meu, sabe? São os meus fãs, os meus parça. Os meus parça você vê. Ah, pô, aí você olha assim, você vê uma pulseira no braço de alguém, fala, como que essa pulseira chegou aí? Ou a pessoa comprou, ou foi um presente meu. E aí, pô, muito louco que eu hoje consegui entregar pra pessoas que eu sou fã pra caramba. E aí, por exemplo, um dos caras que obviamente vocês conhecem é o Fred Bruno. Sim, famoso Fred Bruno. Famoso Fred Bruno. Foi um dos caras que, pô... Que é apaixonado por tênis também, né? Também. A coleção É dele isso, é Marcos Mion, né? Então, foram esses caras, esses dois eu consegui entregar as pulseiras também. E é muito louco que o Fred, outro dia ele foi postar que ele ia jogar basquete. Aí tô olhando no vídeo, ele tava com a pulseira. Aí tava lá, Rampecos. Aí zoou e tal, não sei o que, consegui uma camisa pra ele lá, pro Mion. São caras que eu sou fã. E tem também essa conexão, pô, os caras gostam das mesmas coisas que eu, né? Então os caras que são os meus ídolos, assim, são caras que, pô, caras da música também que são ídolos, que eu consegui entregar. Tem alguns que estão aguardando pra chegar esse momento. Conseguiu entregar pro Varejão? Olha, eu não entreguei pro Varejão, mas o Varejão é um cara que Você jogou com ele no Flamengo? Ele era meu companheiro de quarto no Flamengo. Pô, isso era muito louco. O cara jogou com o LeBron, do nada era meu companheiro de quarto. No Flamengo e na seleção. Tá. Os dois, ele foi meu companheiro de quarto nos dois. Então, assim, são caras, muitos caras. Eu gosto muito de música também, né? Então, caras da música que eu consegui conhecer, Eu vi lá, quem jogava melhor, o Thiaguinho ou o Rodriguinho? Você tentou ensinar a jogar basquete? Thiaguinho é melhor. É? Rodriguinho é meu parceiro. Rodriguinho é meu parceiro. Mas foi até engraçado porque saiu, né? Agora tá saindo agora o DVD dele que foi gravado numa quadra de basquete, uma inovação total lá na loja da NBA. E aí ele fez o jogo alguns dias antes, o jogo com o pessoal que ia cantar. A grande maioria conseguiu ir, mas eu era o único jogador de basquete que tava lá, por ter amizade com ele já. Ele me chamou, daí eu fui. E aí, pô, o Thiaguinho manda bem, cara. O Thiaguinho tem noção mesmo, tem assim... E o Rodriguinho, lógico, eles têm noção. Mas lógico, né? Saiu na gravação que os caras arremessam uma bola, a gente vai pegar o rebote. Aí eu pego o rebote e ele vem tentar roubar a bola de mim. Só que ele era do meu time. E aí eu falo pra ele, pô, você é do meu time. Aí ele começa a cascar de rir, porque ele esqueceu o que era e a gente tava sem uniforme, sem nada. Mas foi muito legal, assim, essa gravação. E pô, o Thiaguinho, conheci ali um cara, eu sou muito fã dele. Não tenho a amizade que eu tenho com o Rodrigo hoje, né? Mas são caras que, pô, são referências ali pra mim na música. O Rodrigo, pra mim, é fora da curva. Uhum. É fora da curva. E é muito louco que a gente fala, tudo acontece como tem que acontecer, que um dia nós dois aqui, a gente tava em Mogi assistindo um episódio do Rodriguinho e do Thiaguinho. Na época ele tava no programa da Fernanda. E aí a gente olhava pra eles assim e falava, pô, mano, os caras pensam igualzinho a gente. Os caras gostam das mesmas coisas que a gente. Falei, pô, tem que ser amigo desse cara um dia, né? Tem que ser amigo desse cara um dia. E as coisas aconteceram. E aí um dia nós estamos na casa do Rodriguinho num churrasco. Com o Rodriguinho, o Naldo. O Naldo levou a gente. São amigo também. E aí você pensa, pô, como que loucura, né? Você vê como que as coisas acontecem, tem que acontecer. E hoje... O Naldo Beni? Naldo Beni, que também é apaixonado por tênis. Que ele tinha um LeBron James, sem o LeBron James saber, né? Não tem. Nem o LeBron tem. Só ele. Só ele. E ali a coleção também é... eu já fui várias vezes na casa dele, mas eu não fui lá no quarto. Mas a coleção dele é... braba. É embaçado também, tá? Assim, é que eu conheço caras, o Mion é fora da curva com a coleção. Mas tem um outro cara que eu conheci, que é o Rodrigo Clemente, que foi um cara que jogou basquete. Não sei se você já viu a história dele. O cara tem mais de 6 mil pares. Eu vi. Aconteceu uma história esses tempos. E eu fui lá na coleção dele. Depois eu te mostro. Quando a gente acabar aqui, eu te mostro a coleção dele. Você vai falar: uau! Realmente. Eu não tenho nenhum tênis. Não tenho zero, tenho zero. Meus $2.000 Pô, não chegou. O cara tem todas as caixas. Todas? 6 mil. Ele tem um lugar que tem só as caixas. Ali onde a gente foi é o lugar dos tênis dele.
Mas ali não dá pra comparar. Não. Ali ele tem uma parede só de Travis Scott. Ali, pra quem entende, se eu olhar ali, todos Jordan 1, não dá. Todos Jordan 4, você vê as paredes dele ali, é bizarro. Quem gosta de tênis, a gente vai se conectando. Vai se conectando. Você assistiu o filme, Assisti. E você acha que a mãe dele foi muito visionária? Primordial. A mãe dele foi que fez a parada. Lógico, se ele não tivesse o talento dele, né? Talento, jogado a bola, mas visionária no último. E foi assim, ó. Porque a Nike antes dele não era no basquete. Assim, no basquete. Era no tênis. Se você vê a história mesmo ali, foi aquele cara da Nike, que foi o cara que falou: teimoso, vou fazer acontecer a parada, e a mãe dele que foi visionária. Se não fosse os dois, lógico, poderia ter acontecido, porque apareceram muitos atletas. Mas se não fosse os dois, a história da Nike não seria o que é hoje. E a linha que ela segue, né? Até de... Se ele tivesse ido pra Adidas... Era New Balance? A outra era Adidas... Não, tava todo mundo, né? Mas nessa brincadeira. Já tinha Larry Bird, já tinha Magic Johnson. Tava nessa brincadeira Converse também. Tava nessa... Converse, era Converse. Era Converse tava e Adidas. Nessa brincadeira ali, eles estavam... Era Converse e Adidas, acho que era a Reebok, né? E a Reebok, e a Nike, né? E aí entra a Nike nessa história. E ela foi muito visionária realmente de pensar, vai pra que vai te tratar como o superstar. Porque na outra, quer queira que não, ele ainda ficaria um pouco na sombra do... Queria mais um. Vai ser mais um. Johnson. Aí o cara, beleza, nós vamos fechar. E é muito louco que na hora do filme, né? ele fala assim, nós vamos fechar. Aí ela fala, nós vamos fechar. E o cara já começa a ficar, vamos fechar. Ela falou, mas ele vai ter que ganhar na participação nas vendas pro resto da vida. Tudo que vender com o nome do meu filho, ele vai ter que ganhar. Ele ganha até hoje, né? Até hoje. Hoje a Jordan é um caso à parte dentro da Nike. Dentro da Nike, né? Eu fui na loja dele lá em Orlando, meu. Não, é bizarro. A loja dele, a Jordan. A Jordan, né? É que hoje tem muita coisa. Hoje pra nós a gente tem muito acesso. Porque antigamente você não tinha acesso pra comprar um Jordan. E aí eu vejo, por ser influenciador de Centauro e Nike, eu sou influenciador da Nike também. Hoje a gente tem muitos Jordans ali que, pô, você nunca pensaria que viesse pra cá. Hoje você tem 10 Jordan 1 com a possibilidade de venda. Há 2 dias atrás aí lançou um Jordan 4. O Jordan 4 é um tênis que eu não tenho, mas o meu sonho de Jordan 4 é o Black Cat. Que é um ali que... Aí você for ver o precinho dele também. Não é fácil. Vou ficar bem ricão, aí eu vou ter. Você falou algumas vezes sobre influência. Como você virou o rei do TikTok, cara? Como aconteceu isso? O pessoal... Engraçado que quando fala que te apelidaram, né? Do rei do TikTok. Né? Então, só que aí eu vejo hoje... Eu dou muito valor pra essa molecada que vem, que tem talento. A gente tava até conversando no off aqui, desse pessoal que... Quando acerta, acerta. Eles me apelidaram, não fui eu. O pessoal acha que fui eu que coloquei o rei do TikTok. Não fui eu. Até porque eu não sou hoje um dos caras que mais tem seguidor. Hoje eu tenho 170 mil seguidores no TikTok. Pra essa molecada que vem, 170 mil é muito, mas é pouco. Hoje a gente vê Mazola, Felipe Mota, que são 2 moleques que jogam basquete, que tem milhões, 3, 4 milhões de seguidores. Mas o que aconteceu? Por que o pessoal me apelidou de rei do TikTok? Eu comecei o TikTok em dezembro de 2019. Foi assim, tem um aplicativo aí baixei o aplicativo. Meu primeiro vídeo é dezembro de 2019, que eu tava no Corinthians na época, eu tô lá em Brasília, eu faço uma cesta de costas, assim, arremessando, assim. E é o primeiro vídeo. Aí beleza, vira 2020, pandemia, começa a pandemia, e aí eu vou pra casa da minha mãe. A casa da minha mãe tem uma mini quadra. Beleza. Aí eu já tava gravando, comecei a ver, começou a aparecer, e eu sou muito ligado à internet, começou a aparecer, comecei a gravar um vídeo, gravei outro, não tinha estourado ainda. Tinha 118 seguidores. Fui postando os vídeos. Tal. Aí tô vendo o TikTok e vi um vídeo que não era de basquete. O meu vídeo que eu estourei mesmo, que tem quase 14 milhões, ele é um vídeo do Subway Surf. Sabe aquele joguinho Subway Surf? Que sou eu correndo como se fosse o bonequinho do Subway Surf, correndo pra pegar as moedas. E aí virou aí eu vi no coisa, aprendi com um cara no YouTube, que a ideia não é minha.
Vi o cara fazendo no YouTube, gravei com a minha irmã. E a gente em casa, a pandemia não tinha o que fazer, e comecei a gravar um monte de vídeo. No mesmo dia eu soltei um vídeo muito bom, que era com uma brincadeira com o Justin Bieber, e esse vídeo. Aí foi assim, pum, a gente achou que ia do Justin Bieber estourar. Pum, começou a estourar esse aqui. Aí começou a estourar, eu fui de 100, aí beleza, aí começou a 1.000 visualizações. Já falei, opa, 2.000, 3.000. Só que aí fez assim, 1 milhão. Em um dia. De um dia pro outro, 1 milhão. Eu saí de 100 para 7.000 seguidores. E aí esse vídeo começou a estourar. Aí eu comecei a postar mais vídeo. Aí começou a estourar comecei a fazer vídeo de basquete. Vídeo de basquete diferente, fazendo uma cesta de costas, jogando a bola na parede, a bola caía na cesta. Pum, um vídeo atrás do outro. E aí foi crescendo. Aí teve uma época, que era o começo do TikTok, 2020, ali em março de 2020. Eu recebi uma mensagem da galera do TikTok, que o meu perfil tinha sido escolhido para ser criador de conteúdo. Preenchi o negócio, falei, vamos ver, né? A gente medo dos golpes, das coisas. Sim. Aí chega uma mensagem de um número aleatório no meu WhatsApp. Chinês. Aí era uma mulher, Cristina. Eu lembro Cristina porque... Pô, só a Cristina do TikTok. Era Xing Linping, mas era Cristina. Aí eu falei, pô, tá falando em português, não sei o que. Já fiquei cabreiro. Aí ela falou, você precisa preencher o negócio tal, pra gente verificar o seu perfil. E aí foi, pum. No outro dia verificou meu perfil e começou a subir. Só que isso não era todo mundo que usava. E aí começou a pandemia, saiu no site da Liga. Aí eu vou pra Unifacisa, tal. Eu sou o primeiro jogador, talvez seja por isso que eles me apelidaram. Eu sou o primeiro jogador do mundo, de qualquer esporte, a ser anunciado nova contratação com um vídeo do TikTok. Então talvez seja por isso. Aí veio... O apelido. E aí foi muito louco porque o marketing da Unifacisa tem 14 pessoas, que é da faculdade, eles fazem o marketing tudo junto. Eles me deram a ideia, só que eu criei. Que na época era o carinha que falava, Oi, você é fulano de tal, não sei o que, e eu aprimorei pro basquete, pra apresentação. E aí acontece isso. Eu sou o primeiro jogador, e isso saiu e tal, sou o primeiro atleta a ser anunciado com um vídeo do TikTok. E aí depois saiu no site da Liga. Nesse ano eu ganhei como jogador mais ativo nas redes sociais, do NBB, ativo das redes sociais, e aí ficou nisso. E aí os caras, pô, rei do TikTok, só que, pô, esses moleques que vêm hoje, me amassa. Não tem nem o que falar, os moleques são famosos de verdade, eu não. Eu tenho meu perfil, talvez não crie tanto igual antigamente, mas por isso que o pessoal me apelidou de rei do TikTok. Entendi. E o nome? O seu nome também foi inspirado no quê? Num livro? Foi no livro. Foi no livro, né? Num livro espírita que meus pais leram quando eu tava pra nascer, chamou Amor Venceu, da Zíbia Gasparetto, que era um guerreiro de um livro, e os meus pais tinham acabado de ler esse livro, e aí colocaram o Arthur. Na verdade, colocaram o Arthur e o Pecos era o livro. O Pecos era o guerreiro do livro. Então aí eles colocaram o Arthur, e aí o Pecos, eles tinham acabado de ler o livro, usaram ali como... Que é nome, né? Não é sobrenome. Todo mundo acha que é sobrenome. Pecos é nome com sobrenome. O sobrenome é Silva, né? Fernandes da Silva. Da família Silva. Família Silva. Dos irmãos lá do basquete. Entendeu? Cara, a gente... Quando olhando a sua trajetória, e me corrija, né? Quando vai a sua passagem por São José, e você mencionou, inclusive, sua mãe mora por lá. Eu olhando os números, parece que foi uma das melhores temporadas que você teve, me corrija se não. Mas durante o programa você acabou mencionando uma informação que você quase desistiu antes. Não sei se é uma coisa que você quer conversar ou não, e se não quiser tocar no assunto, não tem nenhum problema. Isso aí tá tudo tranquilo. Mas conta pra gente como que aconteceu, né, primeiro, na sua carreira, que você quase desistiu, e como você deu a reviravolta pra fazer talvez o melhor ano da sua carreira. Na sequência, foi muito louco. Isso é uma das melhores temporadas e uma das temporadas mais memoráveis, até que ela tá aqui tatuada, né? Até por conta disso aqui. A gente... pensa assim como atleta, você passa por muitos momentos na vida. E eu tive 2 momentos que eu quis desistir. Um quando eu era moleque, que eu tinha 10 para 11 anos, queria jogar futebol. Aí meu tio
teve uma conversinha tranquila comigo, que ele era de boa, ele falou, você tá querendo jogar fora o seu talento? Não vai. Aí 3 anos depois eu fui pra primeira seleção. Aí entendi o que ele tava falando. E aí depois teve essa, eu tive uma situação em Rio Claro, dentro do time, que eu saí do time. Foi uma situação bem chata, bem difícil mesmo. E aí eu realmente falei, cara, não sei se eu quero. E aí meu pai, que sempre foi um apoiador, falou assim, filho, e eu nem tinha falado pra ele, mas ele me conhece muito bem. Ele falou assim, tô com você no que você decidir. Eu falei, mas eu nem te falei nada. Aí ele falou, tô com você. E aí eu saio, peço pra sair do time, tal. Aí tinha uma cláusula lá dos times, beleza. E aí aparece São José. E aí eu, com os meus agentes, meus empresários, vamos pra São José. São José ia jogar o CBB, que é como se fosse uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro. São José tava voltando pro basquete, estava alguns anos sem o basquete lá. E aí, vem pra ser o armador daquele time. Vou pra São José, faço um campeonato incrível, muito tempo de quadro, faço um campeonato incrível, beirando o triple-double todo jogo. E aí a gente vai, campeão do CBB, eu faço o triple-double na final, e aí eu saio do cara que queria parar de jogar basquete pra campeão do CBB, MVP da final, MVP do campeonato e líder de assistência do campeonato. E quinteto ideal, né? E aí, se vocês pegarem a entrevista minha após o jogo, tô desabando de chorar, velho. Porque você imagina, eu lá querendo parar de jogar pra tudo isso que aconteceu depois. E aí é muito das pessoas que estão do meu lado, da minha família, dos meus amigos, desse apoio, desse suporte, de eu virar a chave e falar, é uma oportunidade aqui pra mim, vambora, vou acreditar nisso, abraçar o projeto. São José fazia 40 anos que não era campeão, foi campeão do CBB, e assim, o nome tá na história lá, sabe? Me deram a oportunidade. Isso aí ninguém vai tirar, né? Sou muito grato a eles, joguei um NBB ainda depois. E aí São José acaba que vira um polo pra nós, porque hoje a minha namorada é de lá, minha mãe mora em São José, aí tem a pizzaria lá, então São José virou um polo pra nós, né? E é uma cidade incrível. Uma cidade incrível, assim, com uma localização muito boa, que 1 hora está na praia, 1 hora está em São Paulo, 1 hora está em Campos do Jordão, 3 horas está no Rio. Então, assim, foi uma das temporadas memoráveis pra mim, de verdade, ali. Eu tive uma temporada muito boa em Mogi, mas essa, sim, eu falo que é uma temporada muito incrível, porque por conta dessa reviravolta, o cara que queria parar de jogar por todas as coisas, triste, não queria mais saber de basquete, desacreditado, sai e é MVP da parada. Então eu sou muito grato a quem me deu a oportunidade, a técnico, a diretoria toda, que acreditaram em mim. E aí depois as coisas acontecem, sabe? Tem muitas coisas na nossa vida, muitas temporadas, muitas coisas, mas essa temporada aí foi especial. Foi especial. E agora você tá em Osasco, né? Tá de volta. Não tá em Pirituba, mas tá de volta perto da sua terra. Como que você tá vendo a expectativa para essa temporada, a equipe, né? O que vocês projetam pra temporada? O que acontece? O Osasco, o Basquete Osasco, ele foi campeão do CBB desse ano. E vive um momento muito legal. E aí eu tinha muitas coisas para definir nesse momento de transição. E estar perto também era uma coisa que era primordial para mim, né? Então acabou que surgiu a oportunidade de ir para Osasco, jogar o Campeonato Paulista. Então esses 3 meses, basicamente, que dura o Campeonato Paulista, é onde eu consigo também estar perto. Tô tendo a minha oportunidade, tô muito feliz com a oportunidade que eu tô tendo, estão acreditando em mim também, né? E a gente vem com 3 vitórias até o momento, 4 derrotas. O Campeonato Paulista é muito rápido, daqui a pouco a gente tem mais 2 jogos, acaba a fase de classificação, depois tem os jogos para definir posição e playoff. Então é tudo muito rápido. Mas assim, o Osasco vem vivendo um momento muito bom, né? Por ter sido campeão do CBB. E agora a gente está conseguindo escrever uma história bem legal no Campeonato Paulista. Então assim, aproveitar a oportunidade, né? Esse momento que eu tô tendo. E ainda a questão do NBB, que é, como eu falei, o Osasco é só pro Campeonato Paulista. Depois eu vou pensar
pro NBB. A gente tem algumas conversas, e então a gente está definindo para onde vai Arthur Pex. Então a gente está nesse momento, mas também agradeço muito ao pessoal de Osasco, que tem um projeto que já está há 10 anos já jogando o Campeonato Paulista, que é difícil. O Campeonato Paulista é o segundo campeonato mais forte do país, depois do NBB. É muito pegado. Não é à toa que 8 dos 10 times que jogam o Campeonato Paulista jogam o NBB. Então é um campeonato muito forte. Bem disputado, né? Bem disputado. Então a gente tá feliz com o trabalho que a gente vem fazendo aí. E aí daqui a pouco a gente define para onde vai Arthur Pex no NBB. Tá certo. Como é a frase? Você tem uma frase que acontece na hora certa? Aqui, ó. Tudo acontece por uma razão. E tem a outra que A outra de baixo é o why not, mas não tem ligação, que todo mundo olha e acha que tem ligação uma com a outra. Mas o why not é um lema do Westbrook, que é um jogador da NBA, que ele tem, que é por que não? E engraçado que é o tênis que eu falei, que eu fui buscar, chama o why not, que era a primeira versão. E nessa primeira versão que eu comprei esse tênis, eu postei no Instagram, e aí tô fuçando lá nos stories, ele viu meus stories. Na época ele tinha 11 milhões de seguidores já. Isso pra mim já era... Porra, nossa, cara. E aí eu vi ali, aí eu mandei pros caras, falei... Eu juro pra você, eu tava jantando com um parceiro meu. Aí eu olhei e tinha uma sequência que era... Marcelinho Machado, Nenê... Os caras assim, Marquinhos... Os caras estavam tudo na sequência. E aí eu desci, porque era o verificado na época, era o verificado de quem era verificado mesmo. E aí eu olhei assim, eu falei... Será? Dei o celular na mão dele e falei, olha aí, não vou nem olhar, mano. Olha se é ele mesmo. E era. Aí, pô, já fiquei maluco, né? Aí depois passou o tempo, eu comecei a usar os tênis dele, também por conta disso, por me identificar pelo estilo de jogo que ele tem, que, devido às proporções, o meu estilo é parecido com o dele, de explosão, de pegar rebote da assistência e tal. E aí, eu resolvo fazer a tatuagem, fiz a tatuagem, postei no Instagram, marquei ele. Aí ele reposta a minha tatuagem, isso eu já tinha 14 milhões de seguidores, reposta a tatuagem e começa a me seguir. Você segue até hoje? Eu acredito que sim. eu não gosto de falar ao vivo, porque vai que ele parou de seguir. Vai que parou, né? Aí eu falo, acho que ele segue. Deu um bloco. Aí a gente fala, pô, acho que segue ainda. A gente sempre olha e fala, pô, dá uma olhada, vê se ele ainda continua. segue, se ele segue a gente, mas eu acho que, lógico, ele viu que eu sou jogador de basquete, fiz uma tatuagem em homenagem a ele, sabe assim, o cara... Não tem por que parar de seguir, né? Não, às vezes também tem o pessoal que cuida, às vezes é um cara que tu não conhece, pô, quem que é esse cara que tá aqui? O cara que tá no Brasil, o cara brasileiro que tem nada a ver, o que hoje, pô, os caras viram, os Estados Unidos jogou contra o Brasil, então muitos ali conhecem, tem a história do Iago encarando o Kevin Durant ali, então os caras conhecem o Brasil, sabem o que é. Então assim, foi um momento muito especial pra mim, mas tem algumas coisas tatuadas que remetem ao basquete, à história, às coisas, a Deus, né? E aí descobrimos ali, falaram aqui no meu ponto que ele ainda segue. Falaram aqui pra mim que ele ainda segue, tá? Tá ali seguindo o nosso trabalho. É muito louco saber que um cara da magnitude é o cara que mais tem triple-double na história da NBA e o cara me segue. Os leigos, o que é um triple-double? Um triple-double, a gente falou triple-double, né? Então a gente esqueci aqui que a gente tá com a galera, tem muita gente do futebol, né? Sim. Então eu tenho que explicar. Porque no futebol, será que é a mesma coisa que o Rakitic, que faz 3 gols ou não? Parecido. Mais ou menos, devido às proporções, porque é um pouco mais... O fazer os 3 gols é um pouco mais fácil, eu acho. Depende do jogo, né? Depende de quem tá te marcando também, né? Às vezes pode acontecer, mas acho que é um pouco mais fácil. Porque o que é um triple-double? Você fazer 10 ou mais, seria 2 dígitos, de alguma ação que a gente tem dentro do basquete. Então, por exemplo, 10 pontos, 10 assistências e 10 rebotes, que é o mais comum. Mas isso pode ser com 10 roubos de bola, pode ser com 10 tocos. Então, assim, 10 turnovers não conta, mas 10 turnovers que é 10 erros. Mas normalmente são 10 pontos, 10 assistências e 10 rebotes no mesmo jogo. Isso é um pouco difícil de ser feito. Você tem que fazer parte de todas as ações que acontecem. E aí foi o que eu falei.
Eu nunca tinha feito um triple-double na vida e tinha, nossa, batido na trave muitas vezes. Muitas vezes. Eu já bati na trave muitas vezes de faltar uma assistência, um rebote, 2 rebotes, uma assistência. Falar, oh meu Deus, e aí saiu. E quando você tá na quadra ali, você sabe? Eu tenho muito disso desde moleque, mas o ponto dá pra você saber. Sim. Eu consigo contar os meus pontos durante o jogo, porque eu faço isso desde moleque. Mas os rebotes, as assistências não dependem só de mim, porque depende se a mesa, os estatísticos, se eles marcaram certo ou não. Porque nos Estados Unidos, o cara pode dar 2, 3 batidas que ainda é assistência. Aqui não. Aqui o cara, você tem que passar pra ele, ou ele arremessar, ou ele fazer a cesta direto pra contar a assistência. Então é um pouco mais difícil. Então assim, não depende só de mim. Então eu fiquei, no campeonato eu fiquei batendo na trave, e chegou, veio o triple-double na final. Na final, só que foi um triple-double gordinho. Foi 15 pontos, não, acho que foram 14 pontos, 15 rebotes e 11 assistências, que é um negócio que é difícil. É rebote com armador ainda, né? Eu sou um cara que pega, por isso que tem esse negócio com o Westbrook, que é um cara que também pega muito rebote. E eu hoje, no NBB, sou um dos poucos que tem mais de 1000 rebotes na carreira. Tem mais de... A posição que você joga é mais difícil. Tem mais de 1000 rebotes e mais de 1000 assistências. Sou um dos poucos que tem, porque eu também já tenho 12 anos de NBB, né? São alguns... Calejadinho. Alguns bons anos aí. Tunico, a gente tá quase, já tá caminhando. Vai preparando finalzinho. Aquela perguntinha apimentada que você gosta de colocar. Aquela boa, vou preparar pra tomar uma água. Você ajusta, né? Você ajusta, vai preparando aquela. Cara, no futebol tem muito negócio da resenha, das histórias engraçadas e tudo mais. Você tem alguma situação pra você contar, assim, falar, porra, esse negócio é hilário, seja algum lugar que você foi jogar ou com algum outro jogador. Nossa. Seja resenha de... não, tem muitos que são resenha, assim. Tô tentando pensar aqui alguma situação que tenha sido engraçada, porque a gente tem muitas situações engraçadas, né? Mas assim, a gente brinca que o livro do basquete, ele nunca acaba. Porque você vive situações e aí são coisas assim, tipo assim, um cara que você conhece que ele é muito louco. Você fala assim, pô, não é possível que o cara fez isso. E o cara fez, sabe assim? Então o livro do basquete nunca acaba, porque você sempre pega uma situação assim que você fala, meu Deus do céu, não é possível que o cara fez isso, que o cara é desse jeito, que o cara é tão engraçado. Tem muitos caras que são muito engraçados, assim. Tô tentando, assim, puxar aqui na minha mente alguma coisa, assim, que tenha sido muito... Lógico, a gente tem, mas aí quando a gente começa a resenhar, que a gente vai lembrando das coisas, né? Vai lembrando das coisas, mas... Deixa eu pensar aqui pra vocês uma... Assim, né? Vou te ajudar. Você tinha o Varejão como ídolo. A hora que você viu ele a primeira vez... Ou não sei se foi na apresentação, ou chegou no Flamengo. O Varejão, assim, isso é uma coisa engraçada, sabe? Tipo, porque o Varejão, eu tinha uma foto com ele, na época que eu jogava no Círculo Militar, em 2008. A gente foi assistir um jogo no Paulistano, e ele tava de férias, na época que ele jogava na Europa, ele tava de férias, e ele tava lá no ginásio. E a gente tirou essa foto com ele. E aí, anos se passaram, o cara é meu companheiro de quarto no Flamengo. Sabe, tipo, é um negócio bizarro. E aí eu chego pra ele e mostro essa foto e falo assim, ó, olha essa foto aqui, ó. Ele fala, não é possível. Eu falei, eu era esse aqui, ó, de boné aqui, ó, boné preto. E aí o cara que era meu companheiro de quarto no Flamengo na seleção. Sabe, tipo assim, são coisas, caras que eu via jogar, que eu assistia treino, depois eram meus companheiros. Muitos isso aconteceu, né? Esses caras. Chegou a conhecer o Oscar? Conheci, encontrei o Oscar numa época que teve as eliminatórias da seleção, ele apareceu no hotel, conheci, sabe, assim. Hoje o basquete me proporcionou muita coisa, sabe, muita coisa. Mas deixa eu pensar aqui uma que foi engraçada que eu tô lembrando agora. Da seleção, isso foi engraçado pra nós, assim, a gente tava na... É que tem coisa que dá pra contar, tem coisa que não. Só não cita nomes. Não fala o nome. Não, Só contar não fala o nome. Não, mas essa não dá. Essa que eu queria contar não dá. Eu conto pra vocês no off. Mas assim, ó, vou contar essa que foi engraçado, porque a gente tava na Croácia, com a seleção sub-19, pré-mundial, e a gente tava na Croácia, a gente ficou num complexo de hotéis lá,
E aí a gente começou a mexer, fuçar no Instagram. A gente, na época, o começo do Instagram, isso era 2013. A gente começou a fuçar, achou a localização das coisas, e a gente achou uma praia pertinho de onde a gente estava, na Croácia, que era uma praia que chamava Ipanema. E a gente foi fuçando, achou um jeito de ir nessa praia. Até tem uma foto hoje de um dos que andava comigo, que é uma foto assim no fundo, que tem a bandeira do Brasil, assim como se estivesse realmente em Ipanema. Muito louco, imagina isso, né? Dubrovnik, na Croácia, tem uma praia que chama Ipanema. E daí a gente vai, começa a curtir essa praia, mas era uma praia que não era uma praia normal. Não tinha areia, mas era uma praia ali que tinha um... Como se fosse... Pra eles era uma praia, Sim. né? Aham. E aí a gente vai, começa a curtir nessa praia, tal. Só que imagina, molecada, né? Descobrimos que a gente estava num complexo de hotéis. E aí a gente começa a fuçar. E moleque doido. Vamos não sei o que, vamos não sei o que. Daqui a pouco a gente tá entrando em todos os hotéis. Só que o nosso hotel era um outro. E a gente assim, não, é aquela loucura, né? Molecada, 19 anos. Vamos. E começamos a invadir os hotéis. E aí a gente entrava num hotel, e aí o hotel era muito mais louco que o nosso. Piscinona, assim, a gente falava, mano, vamos pular nessa piscina. Falou, mano, mas já estamos aqui, se alguém pegar nós, ó... Imagina se a comissão descobre isso, né? Tava uns 5, 6, aí a gente ia e começamos a invadir todos os hotéis, mas não era pra fazer nada, assim, molecada era pra curtir. Entrar ali nos hotéis e aí a gente entrava num hotel e falava, nossa, esse hotel é muito louco. E nós, molecada, maluco, né? Ah, vamos ficar nesse hotel, vamos pular nessa piscina. Aí a gente ia, só que tipo assim, a gente não podia passar pra entrar pela porta principal. Então a gente foi fuçando, andando nos lugares, subindo umas paredes, assim, uns negócios muito loucos. E aí, tipo, entramos assim, passamos em todos os hotéis, aí depois voltamos e falamos, mano, essa resenha. É que nessa viagem foram muitas resenhas, assim. Mas essa era uma muito engraçada, porque a gente era molecão, e tipo assim, depois a gente começou a contar pros caras, os caras, mano, não é possível que vocês fizeram isso, velho. Que vocês entraram assim, e a gente foi indo, e realmente, o pior hotel era o nosso. Tinha um lá que tinha uma piscinona assim, aquecida. A gente passava e a gente tava sem uniforme, sem nada, então ninguém sabia. Não dava pra identificar. E aí, tipo, a gente, assim, quando a gente via que alguém já tava muito de olho em nós, a gente, ó... Vazava. Mas assim, a gente tem muita resenha, né? Quando a gente começa a conversar, pensa... Imagina. de seleções, viagem, tem muita viagem. A gente já viajei... Muito perrengue também. Muito perrengue, muita coisa assim. Mas a história é muito louca, assim... Pensar em tudo que o basquete me proporcionou, sabe? Os lugares que eu viajei. Tanto pra dentro daqui do Brasil, quanto pra fora. Né? Washington, Nova York, Argentina, Chile, Uruguai, e assim vai. Sabe? O nosso Mundial foi em Praga, na República Tcheca. E aqui no Brasil, tudo que é time, né? Tudo que é lugar. Aí tem Campeonato Brasileiro, tem um monte de coisa. Então, assim, é muito louco que o basquete, pensar na história que o basquete me proporcionou. Nessa história, com certeza, tem muita resenha. E vi muitos amigos. O que a gente fala, que a gente carrega do basquete, são os amigos. Sabe, assim, pessoas que, eu falei lá, tem o meu braço direito que eu conheci no basquete. Tem os meus sócios que eu conheci que o cara jogou basquete comigo. Sabe, tem muita gente que hoje, meu ciclo praticamente todo é do basquete. Mas tem muitos amigos, e muitos dos meus melhores amigos. Já que tá partindo por isso, eu vou dar uma ferradinha dele, né? Agora, qual que é o seu Dream Team? Meu Dream Team. O meu? Seu. Você pode jogar ou pode ser técnico. Você eu jogo, sou armador. O resto que se vira, né? Sou armador. Eu tenho essa pergunta aí, me fizeram esses tempos, eu fiquei pensando, aí falo pros meus amigos, mano, desculpa aí que eu não coloquei vocês e tal. Mas eu vou fazer diferente dessa vez. Isso eu acabei de pensar. O meu Dream Team. Vamos preparar esse corte. Prepara o corte aí. O corte. Já vou falar então, porque essa daqui realmente vai ser emocionante. Então, me perguntaram qual que é o meu Dream Team. É isso aí. E aí eu
fiquei pensando nos jogadores que eu joguei, tal. Mas hoje eu quero falar uma coisa diferente pra você. O meu Dream Team vai ser eu, os meus irmãos e a minha outra irmã, que eu tenho certeza que ela jogaria basquete, que ela viveu 2 dias e faleceu, que seria o quinto elemento, que seria os 5. Então, o meu Dream Team seria o nosso 5. E aí ficaria meu pai e minha mãe de coach e assistente técnico ali pra nós. Com certeza, se precisassem jogar também. A minha irmã, a gente fez uma homenagem pra ela. Hoje a quadra lá que a gente tem no fundo da nossa casa chama Arena Ingrid Fernandes, que foi a nossa irmã, que seria o nosso 5. Eu tenho também aqui tatuado ela. Tá aqui, ó, a família inteira, as iniciais da família, né? Que tem aqui a tabela de basquete e tem as iniciais, então tá aqui o meu Dream Team. Pô, maravilhoso, Maravilhoso. cara. Essa daí eu nem eu esperava. Nem tinha pensado nessa. Não sei como que eu não tinha pensado nisso. Brilhante. As melhores ideias são as que vêm espontaneamente. Espontâneo. Top demais. Show de bola, cara. Somente agradecer seu tempo e disponibilidade. Que isso, eu que agradeço, cara. Você jogou hoje, né? Você teve partida. Eu joguei ontem. E aí hoje eu tô de folga, graças a Deus. Mas tem aquele outro trabalho que a gente fala. Mas eu tava lá deitado na minha cama. Hoje eu fiquei o dia inteiro deitado na minha cama, descansando no meu celular. Fiquei lá tranquilo, trabalhando, descansando. Mas agradeço vocês pelo convite. Muito obrigado. Faz algum tempo que a gente vem conversando aqui pra gente estar aqui e bater essa resenha, de verdade, essa resenha. Tem muita história, foi um pouco... pra você deixar gravado, foi sexta-feira, 8 horas da noite. Sexta-feira... que minha mulher vê, ela vai saber que eu tava trabalhando. E outra, sexta-feira, 8 horas da noite, dia 23 de agosto de 2024, onde o Brasil faz 37 anos que o Brasil ganhou. Pronto, já temos um corte roteiro, pra você, já tá tudo certo. Já tô no meu álibi. A minha mulher também falou, tô entrando no podcast aqui, beleza? Dia 23, 8 horas da noite, sexta-feira, pô. Tá gravado. Mas, pô, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a você. Muito sucesso pra vocês aí, que venham muitas outras resenhas. Sei que muitos caras... Eu tô conversando com o Lucas Bebê, mas tá difícil. Ele mora no Rio, mas de vez em quando ele aparece aqui em São Paulo. Não, mas a gente consegue, então. Esse aí é irmãozão, a gente consegue trazer ele. De vez em quando ele aparece por aqui. Esse é um moleque coração que com certeza vai trocar essa ideia com vocês. E sei que muitos... incríveis já passaram por aqui. Sim. Tem essa honra de estar passando por aqui também, tá sentado nessa cadeira, tá trocando essa ideia com vocês, que tenham muito mais sucesso aí. E tô esperando vocês pra assistir um jogo lá. Levar uma molecada pra assistir um jogo. Se passar por São José dos Campos ou Bauru, já sabe, pra comer uma pizzinha. Dá o nome da pizzaria, né, mano? Então, eu falei pra você que nós estamos passando por um momento de troca. Pode fazer tu mesmo o nome. Não dá o endereço, pelo menos. Avenida, em São José, Avenida Cheta, 1500, em Bauru, Avenida Getúlio Vargas, 1633. Mas o que acontece? A pizzaria chama Bom Samaritano, a gente vai ter ainda um tempo pra essa troca, né? É uma pizzaria de rodízio gourmet, uma pizza completamente diferente, vocês estão acostumados. Não é porque é minha pizzaria, pois quem já comeu pode falar, a pizza é realmente diferente, né? E a gente está nesse momento de troca, a gente fez uma ação de marketing muito legal, que a gente abriu para os clientes, os nossos clientes, darem a sugestão de um nome. E aí, se a gente escolher algum nome... Fizemos um formulário, se a gente escolher algum nome que sair dali, essa pessoa que foi escolhida tem rodízio vitalício pro resto da vida. Uau! Olha eu entro aí nesse papo. E vou falar mais pra vocês, trazendo aqui pra vocês agora. Que agora, pra quem assistir, não tá valendo. Mas, hoje a gente prorrogou essa situação. Tem mais 24 horas pro pessoal mandar lá fazer um forms ali. Dá tempo de participar. Dá tempo, Tunicão. Bora pegar. Eu sou bom nisso aí. Aí, só dá uma sugestão boa do nome pra nós lá. Tem rodízio pro resto da vida. Pecos, agradecer imensamente, cara. Obrigado. Muito obrigado. Pecos. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Sorte, e resenha pra nós. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Um abraço. Tamo Valeu. junto. Obrigado, galera. É isso.